Olá, eu sou o professor José Filho, falo neste momento da capital do estado mais acolhedor do incomparável Brasil, com todo respeito a todas as outras nações e capitais, mas neste momento eu estou falando de Teresina, a Mesopotâmia do Brasil. E é com muita alegria, satisfação, que convido você a participar desta live internacional. Olá, tudo bem? Doutora Ana Carolina, diretamente da Suíça, Zurique. Seja muito bem-vinda. Olá, José Filho. Tudo bem? Você Muito consegue obrigada. me ver e ouvir bem, doutora Ana? Perfeito. Queremos avisar a nossa convidada, a ilustre convidada, que esta live é uma realização da Life. Portanto, o nome é Live of Life. Muito obrigado, doutora Ana. Passamos a palavra para você e gostaríamos de, além de lhe agradecer, de pedir, por gentileza, quem é Ana Carolina, brasileira, que já mora há um bom tempo em Zurique. Primeiro, antes de tudo, muito obrigada, José, pelo convite, José Filho e toda a equipe da Life International. Agradeço também ao nosso amigo Brandon, que eu vi também que está aqui online assistindo essa live pela ponte, né, que fez entre nós. Bom, o que eu posso dizer sobre mim? Eu me chamo Ana Carolina, sou brasileira, nascida em Caxias, no estado do Maranhão. Vivi muitos anos em Teresina, capital do Piauí, e em Brasília, no Distrito Federal, né? Antes de vir morar aqui na Suíça. Eu tenho formação na área de Direito, né? Sou bacharel em Direito e, né, já tenho, na verdade, um pouco mais de 10 anos de formada. E nesse período eu trabalhei como advogada aí em Teresina, também no Maranhão. Trabalhei como servidora pública do Ministério Público da União, em Brasília, no Distrito Federal. E agora retomei as atividades como advogada e consultora na área de Direito e Compliance. E, para além das minhas atividades profissionais, né, eu sou uma entusiasta do trabalho voluntário e, bom, venho dedicando boa parte do meu tempo a esse trabalho e a gente, sem dúvida alguma, vai falar um pouquinho mais sobre isso logo adiante. Bom, então, que maravilha. Uma pergunta que não quer calar. Na verdade, são duas. Por que a jovem Ana Carolina escolheu o ramo do direito como profissão? E a segunda, como que você foi parar, portanto, na Europa, na Suíça? O ramo do direito, eu acho que, refletindo um pouco sobre essa pergunta algumas vezes na minha vida, eu cheguei à conclusão de que eu vi no direito uma excelente oportunidade, um excelente instrumento para ajudar o próximo. Então, assim, eu tive um desejo inicial de me formar em Direito e logo em seguida fazer concurso para promotor de justiça, né? Esse era um sonho que eu tinha e a vida, na verdade, ela vai ensinando, né? A gente vai aprendendo e, no final das contas, eu decidi que eu não queria ser promotora. E aí, acabei embrenhando, digamos assim, para a área privada como advogada e depois para a área do setor público como servidora pública. E foi muito feliz. E assim, nessa época me vi com a oportunidade de morar na Suíça, fazer um mestrado na Suíça na área de compliance, porque eu podia fazer uma ponte entre o que eu já fazia no Brasil e um pretenso futuro trabalho na Europa. Claramente, por que Suíça? Porque meu esposo, ele é suíço-peruano e encontrei uma excelente forma de casar, digamos assim, as duas áreas, né? A área pessoal e profissional. Então, por isso aqui estou, morando em Zurique, e aqui temos a nossa família. Maravilha. Aproveitamos para comunicar a todos, as tecnologias, elas são uma faca de dois lados, um bisturi de dois lados. Um cirurgião pode utilizar um bisturi para salvar uma vida. Num centro cirúrgico, alguém, de repente, pode utilizar um bisturi para machucar, para cortar alguém. Então, as mídias digitais, o avanço tecnológico, também podem servir para os dois lados da moeda. Podem viciar jovens, crianças, adolescentes, e fake news e etc., por um lado. Mas, por um outro, neste exato momento, eu estou em Teresina, Piauí, nordeste do Brasil. A nossa convidada está exatamente na Suíça,
agora, Europa. Mas também nós temos mais outras duas pessoas, Fabiana Louçana, que também já fizemos live com ela, é nossa parceira, que está em Portugal, e também Brandon, que quem nos indicou, né, a doutora Ana, que é um americano que mora na República Tcheca, e vários outros aqui participantes de outras cidades do Brasil. Nós estamos, neste momento, com um celular, por exemplo, e você com o seu, nos comunicando, e pessoas em diferentes fusos horários estão nos assistindo. Então, o ponto é, de certa forma, doutora Ana Carolina, esse avanço dessas tecnologias podem, de alguma forma, servir para construir pontes entre as pessoas, entre as nações, ou somente para afastar, para fazer drones que jogam bombas e mísseis no Oriente por causa de um poder e um egoísmo exacerbado, de aí chamadas superpotências. Será superpotências? Quem mata o outro, quem explode, é realmente uma superpotência? Eis uma interrogação de um humilde filósofo que se esforça para apresentar essas lives. Exatamente, sem dúvida alguma. Eu acho que a tecnologia, se ela bem utilizada, ela, sem dúvida alguma, ela é transformadora, né? E eu acho que, especialmente nesse momento em que não nos podemos locomover como antes, né, da pandemia, ainda mais. Então, assim, para mim, sem dúvida alguma, é um privilégio, na verdade, vivenciar essa época em que a gente pode se comunicar dessa forma, ainda que com algumas limitações, não é mesmo, José? Como você bem falou no começo da live, de delay e tudo mais. Mas aqui estamos e que bom que podemos nós fazer bom uso dessa tecnologia. Inclusive, se você me permite, quiçá transformar numa pergunta, se nós observarmos... Por gentileza. Enfim, eu, por enquanto, eu estou usando um termo mais tradicional, da época que eu trabalhei com televisão, de telespectador. Eu ainda não encontrei um termo mais bacana para quem assiste uma live ou depois vê um vídeo gravado. Mas eu vou pesquisar, eu vou descobrir. Então, caro telespectador, propositadamente, estou apresentando esta live, entrevistando a doutora Ana, com um conjunto de peças totalmente diferentes e inusitadas. Nós temos aqui pinturas rupestres. E, portanto, nós estamos fazendo uma divulgação, alusão ao berço do homem americano. Estivemos lá neste final de semana. E o Parque Nacional Serra da Capivara é nada mais, nada menos, um dos maiores e principais parques do Brasil, em que a paulista, a doutora Ana, com doutorado na Sorbonne, em Paris, em pré-história, a doutora Niede Guidon, conseguiu provar com um grupo de especialistas, arqueólogos, dentre outros, e construiu um grande parque, lógico, com o auxílio do governo e de várias doações de outras instituições europeias, mais europeias do que do próprio Brasil. Eu vi isso lá novamente. E com dois grandes museus, nós temos o Museu do Homem Americano e agora o Museu da Natureza. Incrível! Simplesmente comprovação científica com artefatos de 12, de 9, de 10 mil anos atrás. Sendo assim, eu lhe passo a palavra. Vamos falar de voluntariado, a sua trajetória internacional e o voluntariado. Niede Guidon e um grupo de pesquisadores há 40 anos, 4 décadas, desenvolvem um trabalho de voluntariado na região sudeste do estado do Piauí, em que só na fábrica disso aqui nós temos 50 funcionários do entorno de uma cidade muito pequena chamada Coronel José Dias. Ou seja, a população do entorno tem emprego e renda. Construíram 5 escolas e hoje esses produtos vendem no Brasil e no exterior, nos fazendo refletir sobre os nossos antepassados. Então a pergunta é, se você poderia, se não for uma pergunta, um comentário, falar um pouco mais sobre essa importância do voluntariado, de pessoas como você, como Niede Guidon e outros, que arregaçam as mangas sem se preocupar com o retorno financeiro, para ajudar, para fazer o bem. Eu lhe agradeço, José, pela pergunta e me sinto muito honrada de ser comparada nesse momento aí, junto com Niede Guidon nesse projeto, porque, sem dúvida alguma, ela é uma verdadeira guerreira e
trabalha levando a ideia do Museu do Homem Americano e levando o berço do homem americano, né, para o Brasil e para o mundo. Então, assim, ela, sem dúvida alguma, ela é uma incansável, né? Eu, aqui na minha modesta individualidade, na minha modesta vivência, digamos assim, eu tenho tentado também, de alguma forma, mudar um pouquinho da realidade ao meu redor. E aí eu nesse momento, faço uma reflexão quais seriam essas motivações, né? As minhas motivações pessoais, digamos assim, para trabalhar como voluntária, antes no Brasil, quando vivia no Brasil, e agora também no exterior. Então, o que eu posso lhe dizer é o seguinte, José, eu acho que nós, seres humanos, em algum momento da nossa vida, a gente desperta para a efetiva ajuda ao próximo. Então, assim, quando isso acontece, é inevitável e você não volta mais para o estado anterior de deixar as coisas acontecerem livremente, sem alguma intervenção, sem ajuda, sem uma intervenção positiva, no sentido de ajudar alguma instituição, alguma causa. E isso aconteceu comigo ainda muito jovenzinha, quando eu via os meus pais trabalhando no Encontro de Casais com Cristo, né, nas paróquias em Caxias, e eles nos levavam para as barracas e ficávamos lá guardadinhas, eu e minha irmã, enquanto eles ajudavam. Então eu acho assim, que esse exemplo, no primeiro momento da minha vida, sem dúvida alguma, fez muita diferença. Quando mudamos para Teresina, e eu tive a oportunidade de entrar em contato com a Paróquia de Fátima, a Pastoral da Juventude, eu me via ainda recebendo digamos assim, esse chamado de aliar as minhas habilidades com o lado religioso da coisa também. E assim foi. Logo mais em Brasília, no Distrito Federal, da mesma forma, em outra pastoral. E chegando aqui no exterior, na verdade, a situação é um pouco diferente, né? As necessidades, elas são bem mais reduzidas. A gente não vê tantas pessoas em estado de necessidade como existe no Brasil, mas ainda assim, eles sim exigem, ou digamos assim, a gente pode oferecer alguma ajuda em algum aspecto. E foi o que me aconteceu. Eu, no primeiro momento, apliquei para ser voluntária para os TED Talks, né, aqui em Zurique. Logo em seguida, e fui aplicando e vivenciando essa experiência aqui. E aí eu lhe digo por que eu fiz isso. Primeiro de tudo, eu sabia que eu precisava me integrar. Eu queria pertencer. Eu queria sentir o senso de comunidade. E eu acho que o voluntariado te oferece isso, sem sombra de dúvidas. Segundo, eu queria conhecer pessoas novas. Eu não queria ficar sozinha ou restrita ao ambiente de convívio do meu esposo, digamos assim. E eu achei que, por bem, poderia sim encontrar o meu, digamos assim, meu espaço. Aprender uma nova língua. Aqui a gente mora na parte alemã da Suíça. Falamos o suíço-alemão, né, o alemão. E eu estou nesse processo de aprender essa língua. Então, eu precisava me colocar em situações em que eu fosse motivada, me fosse motivada de alguma forma a falar essa língua. E aí, vamos lá. A parte profissional da coisa, sem dúvida alguma, hoje o voluntariado, ele ganha peso, tem peso nos nossos currículos. E quando eu fiz essa minha transição de carreira do serviço público para o serviço privado aqui no exterior, eu sabia que eu precisava demonstrar, digamos assim, que eu ocupava meu tempo de alguma forma, e eu imaginei que o voluntariado seria a maneira ideal de se fazer isso. Então, assim, eu não sei se eu expliquei ou fiz um comentário geral sobre isso, mas é assim que eu me sinto, e é um pouco desse link que eu queria fazer nesse primeiro momento com você.